só então a lista, estou colocando lá no chat lá o link do formulário da presença. Então hoje vou conversar um pouco com vocês sobre as tarefas que foram encaminhadas e tirar algumas dúvidas da última tarefa, mais alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro agora que dia, só para falar ali, ó, eu tenho que a primeira tarefa, o Aldair mandou, a Ana Paula mandou, o Ari, a Ariane, o Christian, a Cristiane, a Daiane, Daniele, o Diego, o Fábio, Franciele, o Gustavo, a Ilana, a Lara, a Liane, a Mariane, o Romário, a Thaís e a Vanessa. Tá? Depois eu volto a falar quem não me mandou pelo SIGA. Isso aqui todos foram pelo SIGA, tá? E se alguém mandou fora do SIGA, me avisa lá, porque eu vou ter que olhar. Eu devo ter baixado aqui pro computador, então me avisem que eu procuro aqui, ou pelo WhatsApp, eu não lembro. Eu sei que alguém me mandou. Como foi ano passado, já não lembro mais. A segunda tarefa, aí o Aldair, a Ana, o Ari, a Ariane, o Christian, a Cristiane, a Daiane, a Daniele, o Diego, o Fábio, a Franciele, a Ilana, a Lara, a Liane, a Mariane, a Thaís e a Vanessa. Tá? E a terceira tarefa, só quem mandou foi o Fábio. Então, a maioria não enviou. Como eu abri essa tarefa, se eu não me engano, até o dia 15, eu não lembro agora, eu não estou conectado lá no SIGA. Até o dia 14, professor. Até o dia 14, tá. Uhum. Até a semana, tá. Então, tá tranquilo, tá? Então, hoje eu vou fazer um comentário sobre esse trabalho, se vocês tiverem dúvida. Vou deixar para vocês finalizarem. Eu iria entrar em conteúdo novo, eu entro na semana que vem. Professor, daria para o senhor fazer assim, ó, essa semana e semana que vem o senhor explicar de novo o conteúdo desse terceiro trabalho, porque eu não consegui entender, professor. Eu revi e não entendi a primeira parte. Ali a 2 e a 3, eu não consegui entender. Tranquilo. Eu vou comentar com vocês algumas coisas e volto num exercício que a gente fez, né, de transformação polar. Então, alguma coisa a mais? Tá, eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu só, antes de eu compartilhar, vou abrir um... E aí, professor, não dá para aumentar para mais uma semana esse prazo aí para nós? A princípio, vamos deixar para a semana que vem, senão, se precisar, a gente aumenta, mas... Porque senão, daqui um pouco está no fim do semestre. Tranquilo? Mas até o final de semana, até o domingo, dia 17, professor?
pelo menos? Tá, a gente vê isso aí, tranquilo. Vamos lá. Eu vou ter que mandar um e-mail aqui para mim para eu poder trabalhar, senão não vou mandar. Só um pouquinho eu ia fazer diferente, mas já que vocês pediram, vou ter que mandar um e-mail aqui, só um pouquinho. Tá compartilhado aí? Estão enxergando? Sim. Então, aqui, ó. Vou calcular essa área aqui, delimitada por aquela função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? E a reta y igual a raiz de 2, e a reta igual a x igual a 0. Então, onde é que tá? Então, essa área aqui, ó, em azul, vou calcular ela, mas antes de eu calcular, eu vou transformar essa área para integral duplas em coordenadas polares. Tá? O que eu tenho que saber em coordenadas polares, né, quando eu tenho integral da função, né, dx dy, né, ou dy dx, tanto faz, né, saber que e quando eu preciso transformar para coordenadas polares, né, essa diferencial de área aqui, ó, para coordenadas polares, ela equivale a esse valor aqui, ó, r dr de θ. Então, esse dx dy ele vai se transformar em r dr de θ. Então, eu transformaria para integral de r dr de θ. Né? Então, as variáveis que eu tenho que, em vez de x e y, a derivada, vai ser r e θ. E é isso que eu tenho que fazer as relações de transformação para
relação em função do R e do θ. Né? Lembra das relações que nós tínhamos lá, né? Que o R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que x tem relação R cosseno de θ, e que y tem a relação R seno de θ. Essas são as relações que eu preciso usar. E também tangente de θ, para achar o ângulo, é cateto oposto, né, y sobre x. Tem uma relação também para achar o ângulo em função do x e do y que eu tenho, ou do y e do x. Então, essas relações que eu tenho. Nesse caso aqui, eu preciso saber até onde o y varia e até onde o x varia. Então, se vocês olharem ali, né, a área que está variando, né, o x, e a área que está variando o y, eu preciso saber o ângulo, no primeiro momento, né, ou o R que ele está variando. Né. Mas se vocês olharem aqui, ó, o ponto que me interessa aqui, nesse caso, é exatamente esse ponto inicial aqui do ângulo. Esse ponto aqui, raiz de 2, significa que a reta é x igual a y, que essa reta tem um ângulo de 45 graus. Então, eu preciso calcular a variação do ângulo θ, né, vai ser de 45 graus, depois eu vou transformar para radianos, né, menor, e θ, não tenho θ aqui, mas tudo bem, eu vou escrever. Depois menor igual, não vou... E esse ângulo lá em cima, ó, ele vai variar até ali, até 90 graus. Então, até 90 graus. Então, eu já descobri aonde a variação do θ, então, no ponto que eu quero calcular. Então, eu já sei da transformação aquilo ali em cálculo de integrais duplas, né? Então, eu sei que eu vou calcular, né, de 45 graus até 90 graus. Então, eu tenho como dizer que essa integral, né, é de π sobre 4 até π sobre 2. Preciso saber o valor do R. Né? Transforma a relação, né, do diferencial de área para coordenadas polares, R vezes dr de θ. Então, ainda falta só, na verdade, calcular essa variação aqui, né? O quanto que o x está variando. Então, o ângulo é esse, e ele está variando, na verdade, aqui, ó, se vocês olharem, é exatamente do y igual a y igual a raiz de 2, né? Y igual a raiz de 2, né? Até lá em cima, que é a função, né, x ao quadrado, ou R igual a 2, na verdade. É o R igual a 2. Por quê? Porque isso aqui é um R x ao quadrado mais... Então, para apagar isso aqui. Vou escrever porque eu acho que fica melhor. A minha letra aqui está x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Mas como x ao quadrado e y ao quadrado
é igual a R ao quadrado, então eu tenho que aqui embaixo, que R ao quadrado é igual a 4. Com isso, eu tenho que o R é igual a 2. Então, ele está variando do y igual a raiz de 2 até o R igual a 2. Porque ele está variando daqui embaixo até aquela função que é o limite em cima. Que é essa função aqui. Então, só a parte superior eu já tenho. Então, que é o R igual a 2. Então, ele varia até 2, né? Até 2 em cima. Preciso achar isso aqui. Mas o y parte... Lembra da variação do y? Y é o quê? É R vezes seno de teta? Isso. R vezes seno de teta. Vou botar dt aqui para não complicar aqui. Igual a raiz de 2. Igual a raiz de 2. Tá? Se eu isolar isso aqui, o R, eu vou ter que o R vai ser 1 sobre seno, o que é? É cossecante, né? É isso? Então, R é raiz de 2, e vou escrever aqui, porque senão vou... Cossecante... Boa noite, professor. É? Atraso. Como? Oi, fale. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Desculpa o atraso. Tudo bom? Não, quem entra na aula? Nada. Não estou entendendo, tá falhando a tua... Ele pediu desculpa, professor, porque chegou atrasado na aula. Ah, tá. Valeu. Tranquilo. Então, ó. Voltando a reescrever isso aqui. Ó. Eu tenho a variação do ângulo de 45 graus até o ângulo de 90 graus. Transformei o diferencial de área, que era dx dy em r dr de θ, e achei a variação do r, que vai do y igual a raiz de 2, que na verdade é r igual a raiz de 2 vezes cosseno de θ, né? Isolei o r aqui, fiz a transformação do y, e em cima é o r igual a 2. Então, é só fazer a resolução agora, né? Vamos ver se ele tem resolvido aqui. Vou apagar aqui. Ó. Então, ó, olha o que ele fez aqui, naquela função lá que nós encontramos aqui, ó. A integral de 45 graus a 90 graus, ou de π sobre 4 até π sobre 2, a integral, isso o θ variando, o r variando de raiz de 2 cossecante de θ até 2, e a função r de θ, r dr de θ. Então, aqui é só agora aplicar a integração e tu vai ter esse cálculo dessa área. Né? Vou até calcular essa primeira. Vamos colocar aqui. Então, a primeira, vou calcular a parte interna, né, da integral, né? Como é a integral de raiz de 2 cossecante de θ até 2 dr, né? É só essa parte aqui, ó. Primeiro, vou fazer a integração, ó. Essa parte de dentro, aqui, interna tentar fazer só essa parte aqui, ó. Esquecendo a parte em função do dθ. Isso aqui eu tenho, então, que é r ao quadrado, né, sobre 2.
sobre 2, né? Nesse intervalo, então, que a gente tem ali, que é o intervalo, né? O superior sendo o intervalo 2, e embaixo, raiz de 2, cossecante de θ. Tá? Substituindo isso aí, então vai ter 2 ao quadrado dá 4 sobre 2, dá 2. Dá 2, né? Já resolvendo a substituição, menos duas vezes a cossecante ao quadrado. Vou fazer um de θ. Ó, lembrando que aqui aí eu teria a integral, agora eu teria a integral, né? Em função do dθ ainda. E substituímos ali. Então, colocando em evidência, isso aqui poderia dizer que é 2 a integral de 1 de θ menos, e aí eu posso separar aqui, ó, a cossecante integral, deixa eu parar isso aqui. A integral também, isso aqui, lembrando dos intervalos que tem lá, né, de 45 graus e 90 graus, da cossecante. Deixa eu apagar isso aqui, vamos usar cossecante. Cossecante ao quadrado de θ de θ. E aí teria que a multiplicação disso aqui tudo. Resolver separado disso aqui, a integral de 1. Né? Então, e aí é integração. Essa fórmula aqui, cossecante ao quadrado, vocês têm que olhar lá no tabelado, né? Cossecante ao quadrado eu tenho aqui como sendo menos cotangente de θ. Então, substituiria isso aqui, vai chegar no valor dessa área que tem ali. Né? Não vou resolver, nem sei se não tem resolvido aqui nesse livro, mas o segredo, é claro que a integração, ela essas trigonométricas, elas são um pouco chatas, mas depois que vocês entenderem a transformação da área que está, olha o que vocês têm que lembrar aqui, ó, a questão do ângulo θ, né? O ângulo começa em 0, vai até 90 graus, 90 graus até 180, 180 a 270, 270 a 260. Nesse caso aqui, ó, a área era daqui até aqui, e eu preciso achar esses pontos. Aqui eu sei que é 90 graus, tranquilamente, mas aqui eu não tenho... claro que eu tenho informações aqui para tirar, mas eu sei que o ponto aqui é raiz de 2 e raiz de 2. Aonde os pontos têm coordenadas iguais é na bissetriz dos quadrantes ímpares. Mas se eu não lembro disso, né, eu vou lá deixa eu deletar aqui. Vou lá no A é igual, né, raiz de 2
e raiz de... Opa. E raiz de 2. Ó, o ponto está ali. Então, o que eu faço, né? Eu tenho que gerar isso aqui, um triângulo retângulo. Né? Vou tirar esse deleto. Ponto C de coordenadas raiz de 2 e 0. E aí gero esse... Né? Tem aqui o ângulo aqui eu tenho como fazer, mas é cateto oposto sobre o adjacente, seria a tangente dele, que vai dar 1, que vai dar 45 graus. Mas aqui pelo... Ó, aqui no GeoGebra eu consigo fazer aqui, achando, marcando lá nos ângulos 45 graus. Mas eu posso usar aqui a tangente cateto oposto sobre o adjacente, encontro o ângulo de 45 graus, que é exatamente até aonde ele começa aqui, né? Então, 45 graus no primeiro momento, e lá eu sei que é 90 graus. Então, eu tenho a variação do ângulo dessa função, né? E isso me facilita já, sabendo a variação do θ, tenho que procurar a variação do ângulo do R agora, do raio, né? E o diferencial da área, que é dx dy, é R dr dθ. Então, só falta o R no caso. E o R seria do y igual a raiz de 2, e lá, aquela função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que o R é a função R ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, facilita o termo disso. Essa lembrança. Tem que lembrar dessas relações que se tem. Vamos lá para o trabalho, lá para eu mostrar algumas coisas que tem lá naquele trabalho. Só um pouquinho aqui, vou. Olha aqui, olha esse trabalho aqui. Ó, então, o que eu disse que tinha que pegar? Transformar essas áreas para calcular em forma... As áreas para calcular aqui é tranquilo, né? A não ser essa aqui, que talvez seja um pouquinho difícil, né? Porque tem uma reta aqui, uma reta secante aqui, mas as outras são fáceis de calcular sem integração, né? Mas como transformar? Vamos pegar essa aqui. O que eu preciso? Né? Eu sei que o ângulo é de 90 graus até 360 graus. Então, de 90... Essa primeira aqui, de 90 graus, a variação, até 360 graus. Certo? Estão entendendo essa primeira aqui? Por que eu estou dizendo de 90 graus a 360 graus? Sim. O que eu posso fazer também é de 90 graus a π. De π sobre 2 a π, calculo de 90 a 180 e multiplico por 3. Por quê? Porque aqui essa área aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, eu posso calcular a área de 90 graus até 180 graus, né, π sobre 2 e π, e multiplicar essa integral por 3. Então, eu poderia dizer que essa integral seria, vou escrever aqui, 3 vezes a integral de π meios π meios
até... Não, é o contrário, né? Deixa eu apagar aqui. É de π meios a 2π, professor. É, eu sei. Tranquilo. Só que eu... O maior vai em cima, né, professor? É, isso. Aqui é π, e aqui é π sobre 2. Tá. E aí eu teria o R, dr e dθ. Opa. Bueno, eu preciso a variação do R agora. O R não é... Qual é o raio dessa circunferência? De 0 a 90, de 0 a 9. De 0 a 9. Ponto. Aqui eu já tenho a integral dessa aqui. Em coordenadas polares. Então, eu tinha... O primeiro passo é achar onde ela varia o ângulo, aonde varia o R, e o diferencial em relação ao dx dy, que é o R, dr, dθ. Ponto. Daí é só fazer o cálculo da integração. Vamos para o segundo. Ó, também a mesma coisa. D0, falando do ângulo, tá? D0 a 90 graus e multiplicar por 2, se eu quiser. Ou de menos 90 graus a 90 graus, né? Mas é a critério de vocês. Então, eu faria, multiplico por 2, integral de 0 a π sobre 2, né? Preciso fazer a variação do R, dr, dθ. Então, transformei, falta achar o valor do R. O R está variando da onde? Note que ele começa em 1 aqui. Então, do 1 até o 4. Então, 2 vezes... Por que 2 vezes? Porque eu estou considerando do 0 a 90 graus. Mas se eu definisse aqui embaixo como menos π sobre 2, menos π sobre 2, aí eu deletaria essa parte aqui. E aí eu estou calculando a área daqui do menos π sobre 2, que é o 270 graus aqui no caso. Então, estou considerando a área toda. Mas é indiferente. Tranquilo? Tranquilo, Sim, professor. tranquilo. E A por que, questão 3. por que menos π meios? Não seria 3π meios? Não, porque para Ah, cá não. é negativo. Tá. Menos Beleza. 90 graus, né? Por isso que eu digo, às vezes é melhor tu pegar do 0 a 90 graus e multiplicar por 2, porque a área é a mesma, mas fica a critério de vocês. Mas aqui seria menos π sobre 2. Aqui na terceira, né? O ângulo aqui, lembrando aqui, é 45 graus também, concorda? Sim. 45 graus. Por que 45 graus? Eu até posso, porque aqui, se fosse ver, o ponto aqui é 1 e 1, então aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, então começa em 45 graus. E eu posso até 90 graus ou ir até os 135 graus, que é 3 π quartos, se eu não me engano. 3 π quartos. Usaria todo ele, né? Então, a variação do ângulo eu já teria. Então, eu posso... vou apagar aqui. A integral 3 π quartos e π sobre 4. Eu estou pegando toda a integral, né? E R dr
de θ. Eu vou escrever assim para não ficar aquele... Aqui é o diferencial de área. Preciso saber a variação do R agora. Né? O R está variando, então, exatamente da onde? De 0 a 1? De 0 a y igual a 1. Ó. Ah, então é cossecante, professor. Exatamente. Ah, Nota que ele está variando aqui de 0 até o y igual a 1. Nós vamos pegar aqui, ó. Você tem que pensar isso aqui. Aqui, ó, no primeiro ponto, do 0 até lá. Depois no outro até lá. Depois até lá, até lá. Então, todo... Deixa eu deletar aqui. Não, vamos apagar aqui. Então, na verdade, o R está de 0. E lá é y igual a 1. Mas o que é y? É R seno de θ, igual a 1. Com isso, R é igual a 1 sobre seno de θ. Mas 1 seno de θ é o que é? cossecante. É cossecante? Eu vou olhar para não errar, porque se tu tá dizendo, eu vou confiar em ti. Não, tá na tabela. Não, é isso aí. Mas tem que olhar. Então, eu tenho que é cossecante. Vou usar cossecante de θ. Bueno, então, se aqui é cossecante, ele vai até cossecante de θ. Bueno, então nós temos a variação desse... E vocês olharem, isso aqui é fácil de calcular essa área aqui. Essa área aqui é um quadrado, se tu juntar essa área com essa aqui, ó, um quadrado de lado 1. Então vai dar uma área igual a 1. Então, tem que dar 1, senão vocês erraram o cálculo. Posso apagar? Tranquilo? Beleza. Aqui é a mesma coisa, ó. A variação do ângulo é de 0 até... Aí eu tenho que fazer o cálculo aqui, porque aqui o eixo aqui é raiz de 3, ó. Então isso aqui provavelmente é 60 graus, ó. Vamos botar lá. Raiz de 3 e 1. Vamos lá. Vou apagar aqui. Mas eu acho que é assim. Um ponto A de coordenadas 1 e 0. E um ponto B de coordenadas raiz de 3. Não, 1. De 3. 1 e raiz de 3, né? E o outro, 0. C igual 0 e 0. Só para fazer essa figura aqui. Vamos fazer o ângulo aqui. O ângulo. Fez o calculou de fora aqui, mas calculou 300 só, o de fora. Significa que o interno é quanto? Então, aqui é 60 graus. Então, ele vai variar até os 60 graus. Né? E o X e o R vai variar de 0 até X igual a 1. Mas X igual a 1 é R cosseno de θ igual a 1. Com isso, eu tenho que o R é igual
a secante de θ. Então, de 0 a secante de θ. E aí é só escrever, né? Integral, deixa eu fazer aqui. Então, integral. Meu mouse aqui está horrível. Integral de 0 a 60 graus, né? Em radianos aqui, eu estou economizando aqui. O outro é de 0 até secante de θ. Que horrível isso. Meu Deus do céu. Secante de θ. E aí aqui, R dr de θ. Então, aqui é 0. 0. Aqui é 0. E aqui 60 graus. E aí é integração, né? É tranquilo. Acho que é tranquilo, não sei. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu tenho que fazer Eu fiz, quando eu fiz uma vez, eu me lembro, eu fiz aqui, ó, separei em duas partes aqui. Que essa área de baixo aqui, ela varia até x igual a... O R varia de 1 a x igual a 2 raiz de 3, né? Essa parte aqui, ó, o R varia daqui do 1 até essa reta aqui, paralela ao eixo do Y. E essa outra área ali é de 1 até o Y igual a 2. Então, eu tenho que descobrir essa área aqui, né? Esse ângulo aqui, né? Usando as fórmulas, né, do triângulo retângulo aqui, tu encontra esse ângulo aqui. Se eu não me engano, esse ângulo é 30 graus. E aí, de 0 a 30 graus a primeira área, mais de 30 graus a 90 graus a segunda área. Transforma em... Né? Tem um porém aqui que dá uma cotangente de 90 graus pela fórmula. E aí, o limite se tu vai colocando 89,1 da 0,17, 0,017, 89,2, 00, ele tende a zero. Então, 90 tenderia a zero e tu, pelo limite, tu considera a cotangente de 90 graus igual a zero. É um porém aqui que tem que usar a dedução de limites ali. Mas tu pode ir usando um software, tu entende ela que ela vai zerar. Aquela parte ali e chega na solução. E aqui é a mesma coisa. Ó. Eu posso calcular uma área de 0 a esse ponto aqui. Ó. Tem que saber que ponto de intersecção é esse aqui. Né? Eu tenho essa função. Como encontrar esse ponto de intersecção? Né? Essa função aqui, ela nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado igual, como o raio é 2, igual a 4. Né? Então, para o x igual a 1, eu tenho que isso aqui é y ao quadrado igual a 4 menos 1, que dá 3, que dá o y igual a raiz de 3. Então, raiz de 3. Então, eu tenho que o y nesse ponto de intersecção é mais ou menos, né, raiz de 3, porque aqui embaixo também tem. Então, eu poderia dizer que o ângulo, e eu posso achar isso aqui como sendo
o ponto 1 em raiz de 3, que é o mesmo que nós tínhamos aqui, ó. Então, isso aqui é 60 graus. Então, de 0 a 60 graus e de 1 a 2, o F. E aí, tranquilo. Posso calcular a parte de cima só e multiplicar por 2, ou posso calcular daqui de baixo, menos π sobre 6, né? Não, π sobre 3, né? 60 graus, menos π terços. De menos π terços até π terços, que é 60 graus. E aí eu chego nessa solução aí. Então, tem que olhar a questão das relações e tem que ter em mente as tabelas de integração e tem que ter as relações das conversões, né, que são o quê? O r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, o r é igual a x cosseno de θ, ou o x é igual a r cosseno de θ, o y é r seno de θ, e a tangente de θ é igual a y sobre x. São as relações que se tem lá para transformação em coordenadas polares. Outra coisa que tem que ter, por exemplo, nesse caso aqui dessa região delimitada aqui, ó, da questão 7, por exemplo. Deixa eu ver se eu fiz ela aqui. A questão 7 aqui, ó, ela é... O que ela é? Né? Tem que saber o que ela é. Na verdade, é uma circunferência que está fora da região delimitada. Então, da região do centro está fora da origem do sistema cartesiano. Né? Então, ela está deslocada. Né? E como que eu calculo o centro? Né? Tem que lembrar lá das fórmulas do centro. Né? Lembrar que a equação... Deixa eu ver aqui. A equação lá é ax ao quadrado mais b y ao quadrado mais cxy, isso tem que estar zerado, mais d dx mais, vou botar aqui embaixo, y mais f igual a 0. Né? Lembrar que a condição de existência, o raio tem que ser maior que 0, e aí tem a fórmula do raio, e o centro dessa coordenada, nesse caso aqui, ó, o A é 1, o B é 1, o C é 0. Lembra que essa parte aqui não pode existir, esse produto aqui, ó, para que ela seja uma circunferência. Tx, que é o D é a coordenadas que vem junto com o x, o E é a coordenada que vem junto com o y, e o F é o termo independente aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho que... Vou escrever aqui embaixo. Eu tenho que o A é igual a 1, o B é igual a 1, lembra que o A e o B tem que ser iguais, o C é 0, C é igual a 0, não existe ali aquela... Né? O D é igual a 1, não. O D passa para lá, menos 2. Né? O E é igual a 0. E o F é igual a 0. Né? Eu preciso saber se o raio é maior que 0. Mas o centro dessa circunferência ela é dada pela fórmula... Né? A fórmula B é menos D sobre 2A, menos D sobre 2A, e coordenada x, e a coordenada y é menos E sobre
sobre 2A. Então, o centro dessa circunferência, ó, eu posso dizer que C é igual, né, menos com menos A mais, 2A o A é 1, então dá 1, e o E é 0, 1 e 0. O centro da circunferência é 1 e 0. Tá? E o raio dessa circunferência, vou colocar mais aqui. Vou colocar mais aqui. O raio dessa circunferência é a raiz de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4 vezes o A e o F. Tudo isso dividido por 2 vezes o módulo de A. Deixa eu tirar aqui. 2 vezes o módulo, vou escrever esse módulo de A. Bueno. Ó, se o F é 0, isso aqui vai zerar. Se o E é 0, isso aqui vai zerar. Se o D é menos 2 elevado ao quadrado dá 4, raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2, então o raio vai ser igual a 1. Bueno. Só que isso está em coordenadas cartesianas. Eu preciso transformar essa função em coordenadas polares. Então, nesse caso, eu sei que aquilo lá é x ao quadrado, y ao quadrado, vai ser r ao quadrado, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é r ao quadrado, né? Que é igual a 2 vezes x é o quê? R cosseno de θ. Esse R passa para lá dividindo, eu tenho que o R vai ser igual, então simplifica um dos R's, vai ser 2 cosseno 2 vezes cosseno de θ. Se nós formos escrever, deixa eu apagar aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Ó. Tá aqui. Vocês poderiam... achando a equação retangular, eu posso lá saber que... E aí eu olho que a variação do ângulo é de 0 a 90 graus, né, porque cosseno de 90 graus é 0, então ele vai variar de 0 a 90 graus, a área que está dentro disso aqui. E o ângulo de 0 até o R igual a 2. Né? Por quê? Porque o R é igual... Não, o R é igual a... 2 cosseno, não é? Tá, um pouquinho. Deixa eu ver como é que é. Pra não falar bobagem aqui. Até é isso, até R. Ele vai até R, que na verdade é 2 cosseno de θ. É até essa função aqui.
vem até essa função que é o R, que é 2 cosseno de θ. Então, varia de 0 a 2 cosseno de θ. Toda ela, de 0 a 2 cosseno de θ, de 0 a 2 cosseno de θ, até chegar... Eu multiplico... Se eu estou calculando de 0 a 90 graus, vou calcular só a parte de cima, então eu multiplico por 2, né? Para achar a área toda. Então, essa função aqui, como sendo 2 cosseno de θ, vou lá para onde eu achei, ó. Então, no caso, o R varia de 0 a 2 cosseno de θ e o θ varia de 0 a 90 graus. E aí faz a derivada. A derivada, não, a integral. A integração dessa... Então, mas isso são as relações, vocês precisam trabalhar e ter... não é, assim, fazer, vou fazer de uma hora para outra. Tem que olhar muita coisa para trás. Então, por isso que vocês têm que... Mas tem que entender que a variação do R e do θ, que vocês têm que transformar elas. Aqui é a mesma coisa, aqui, ó, onde tem o diferencial de área, aqui tem número, não precisa transformar, aqui tem um X. Esse X aqui eu preciso transformar, né, em R, que vai ser até R. X é quanto? É R cosseno de θ. E aí substitui. Né? Aqui tem Y, aqui tem um X, eu vou precisar transformar esse X aqui também. Então são coisas assim, as relações. Vocês têm que ter aquelas relações iniciais lá que eu falei, para vocês conseguirem fazer esse trabalho aí. É trabalhoso? É bastante. Não vou dizer que é uma coisa... Certo? Vamos pensar em de repente... adiar, mas vamos deixar por enquanto é dia 14. No dia da aula a gente conversa daí. Pode ser? Tranquilo. Sim. Tentem fazer para nós não atrasar muito, tem mais coisas aí para ver, mas é importante isso aí também, isso aí ficar bom, ficar bem claro para você. Tá tranquilo. Beleza? Beleza, prof. Quem não... o formulário aí, alguém... O Ari botou lá. Quem me mandou, acho que mandou por e-mail, coisa e tal, ou pelos... Quando me avisa de novo, porque eu salvei provavelmente aqui. É só para eu ter em mente, assim, para procurar as questões. Só me manda lá no privado, pode ser, tranquilo. Tá? Vou parar aqui de gravar. E vou...